tá? Para a Carolina e para a professora Marli. Bem, por que é importante as equipes da Secretaria de Educação se preocuparem em realizar um planejamento para o ano letivo e não ir tomando decisões aos poucos conforme os desafios aparecem? Bom, Vanelli, acredito que a gente não pode ir apagando o incêndio, né? Para isso que serve o planejamento. Acho que é difícil avançar se a gente só vai realmente apagando os incêndios diários, né, na educação. Então, se a gente quiser avançar, a gente precisa, enquanto equipe, projetar, né? Projetar as mudanças, e o planejamento é a forma de se viabilizar isso. Então, é imprescindível que toda a equipe das secretarias elas estejam envolvidas, garantindo daí que o planejamento esteja ancorado nas demandas reais das secretarias, né? E aí, para que isso impacte no cotidiano de todos os envolvidos na educação do município, funcionários, professores, pais e crianças, né? Então, o planejamento ele é um ponto inicial e fundante para qualquer atividade na educação. Professora? Eu vejo que o planejamento é um dos exercícios fundamentais para alcançarmos nossos objetivos. Sem o planejamento, nós podemos ter lá um conjunto de boas ideias, mas que não vão ter resultado, que vão cair no esquecimento, vão ficar numa gaveta, enfim, não teria uma ação específica e muitas boas ideias se perderiam nesse contexto. O exercício do planejamento é que permite a todos reunir esforços para cumprir uma meta ou um conjunto de metas. E podemos, por meio deles, também vislumbrar ainda objetivos maiores, a médio, a curto e a longo prazo. Para atingir esses objetivos, o planejamento permite esse equilíbrio entre o que nós pretendemos alcançar, são os resultados, o que pretendemos atingir, são os objetivos, e ainda verificar todas as possibilidades de recursos, de espaço, para que possa ser efetivado. Em última análise, o planejamento possibilita trabalhar com maior grau de eficiência, de eficácia e de efetividade. Com o planejamento, o gestor pode acompanhar melhor as ações, as situações. Se os imprevistos surgirem, terá uma visão geral do que deve ser feito e saberá utilizar melhor as condições, os recursos que se tem. Será um gestor proativo, terá em mente que poderá acontecer e vai tomar medidas preventivas. Ele já vai visualizar. Se planejamos acontecer dessa maneira, o que pode acontecer de imprevistos? Já vai ter uma ação preventiva e, com certeza, aquilo que se pretende vai ser efetivado com bons resultados. E, Carol, por que é importante integrar estudantes, familiares e professores, envolvê-los no processo de revisão em parceria com os gestores escolares? Então, a minha fala aqui é em relação, olhando muito na perspectiva da educação infantil, né, que tem uma característica que é a primeira etapa da educação básica. Então, é o primeiro momento que as crianças vão vivenciar o contexto educacional, social, fora do domicílio delas, né? Então, a presença das famílias nesse envolvimento, né, no início desse processo educacional, é uma excelente oportunidade para os gestores e para os professores, para os coordenadores, né, para toda a equipe, para que eles possam ir conversando com essas famílias, com as crianças. Na revisão daí de qualquer documento, é uma forma de engajar essa família, né? Então, uma das principais questões aí na educação é esse engajamento das famílias, e esse momento de revisão desses documentos pode ser uma oportunidade
para que as famílias se sintam pertencentes aí da construção dos documentos e da própria escola, né? Esse ano é um ano muito importante porque a BNCC ela chega aí nas instituições via os currículos que foram elaborados, né? É um momento de formação continuada, enfim, é um momento de oportunidade daí de transformar as práticas pedagógicas e realmente enxergar as potencialidades e a centralidade das crianças nos planejamentos e nas organizações das ações dos professores. Então, eu vejo aí esse momento como uma grande oportunidade desse convite para as famílias, né, e para todo mundo que trabalha na secretaria e nas escolas, na construção aí dessas propostas e documentos, né? E professora Marli, qual é o papel da Secretaria de Educação no sentido de orientar as escolas? O papel das secretarias é de construir um planejamento macro que envolva toda a rede, as ações em que vão acontecer na coletividade. Quais projetos nós precisamos desenvolver, quais serão os momentos avaliativos, quais eventos vão ter, em qual momento vai acontecer as formações continuadas de professores, de funcionários, de motoristas, de todo o funcionalismo, todos envolvidos nesse trabalho da educação, em que momento nós vamos também envolver a comunidade nestas ações. Por exemplo, na nossa cidade nós temos, em Apucarana, nós temos muitos momentos em eventos em que a família participa. Nós temos, por exemplo, o momento de um festival que mostra para a comunidade todo o trabalho que é desenvolvido na língua inglesa, então o Festival de Inglês, e nesse momento as crianças se apresentam músicas, tudo na língua inglesa, e as famílias acompanham. Nós temos a apresentação de expressão corporal, tanto dos CMEs, da educação infantil, quanto das escolas. Os pais também acompanham esse momento. Temos o momento da poesia, temos a cantata de Natal, temos um projeto de expressão corporal que fazemos um circo com as crianças de 1º ao 5º ano. E em todos esses momentos, para que ele aconteça, que a gente dê a oportunidade de todas as escolas se envolverem, ele tem que ser planejado anualmente e apresentado num primeiro momento para todas as escolas. E a escola tem a liberdade também de fazer a sua parte. Para finalizar o projeto, ele antes acontece dentro da escola, entre os professores, com as crianças daquela escola. Dali saem alguns números que vão, então, para a atividade maior. Então, é importante pensar nisso também. A secretaria faz um planejamento macro, mas não pode tirar a autonomia da escola de também ter o seu momento com as suas crianças, com os seus alunos, com os seus professores, de também desenvolver a sua autonomia dentro daquele tema a ser desenvolvido. Acho que o papel da secretaria é de fazer toda essa articulação, de ter uma proposta de trabalho, um planejamento e buscar o engajamento de todas as escolas de forma que elas também se sintam participantes desse planejamento. Não é um planejamento que vai pensar assim, cumpra-se. Não, um planejamento que também é ouvido, é discutido e priorizado as diversas áreas de conhecimento. Isso, a senhora já acabou respondendo um pouco a minha pergunta seguinte, que era essa, que lá em Apucarana, como é que vocês organizam essa questão da prática, né? Na prática, a revisão do projeto pedagógico. Como que se dá a revisão? Isso, o exemplo que eu citei aqui em projetos, que também faz parte do projeto pedagógico, mas nós fizemos também uma parte mais estruturada de fundamentação, então com textos de apoio, com análise de alguns casos e trazendo as escolas a pensar a sua identidade. Olha, em alguma escola foi desenvolvido esse projeto
daria certo na minha escola? Será que eu teria que modificar por conta da minha comunidade? Então, esses momentos de revisitar o projeto pedagógico tem que ser uma constante também, principalmente agora, nesse momento em que nós temos que contemplar aí as competências gerais da BNCC, temos que trazer não só o currículo, na verdade tudo na escola é currículo, mas além daquele currículo da sala de aula, a BNCC também tem que estar presente nas demais ações da escola. Isso então é discutido nessa revisão dos projetos pedagógicos. E sobre esse assunto, sugiro que vocês acessem a galeria ou o YouTube do Conviva e assistam ao vídeo Construção dos Projetos Políticos Pedagógicos. O vídeo tem pouco mais de 4 minutos e fala sobre o que é PPP, o papel das secretarias, como as escolas devem elaborar seus documentos e a importância dos currículos serem a base para a revisão dos PPP. Então, vale a pena consultar o material e compartilhar com a sua equipe da secretaria e escolas. O link do vídeo vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Ok? Vamos lá. Carol, nesse momento, muitas secretarias de educação estão realizando reuniões preparatórias com as escolas para o início do ano. Esses momentos são chamados, que a gente chama de semana pedagógica ou jornadas de planejamento. Como fazer com que esses momentos sejam produtivos e agradáveis? Então, não sei se é tarde para dizer isso, né? Mas nunca é tarde. Acho que o que a gente puder contribuir também para os outros momentos, né? Porque esses momentos da semana pedagógica, da jornada pedagógica, eles podem acontecer no começo do ano, mas em muitos municípios acontecem também no meio, no final do ano, né? Em muitos municípios já tem no calendário isso, mas uma coisa importante é realmente que as escolas e a secretaria possam fazer um levantamento de temas que os professores achem importante ou tenham mais curiosidade ou dúvidas, né? Para além dos temas já escolhidos aí pela coordenação pedagógica das instituições, né? Acho que a produtividade ela está relacionada ao engajamento e ao sentimento de pertencimento dos profissionais que estão fazendo a semana pedagógica. Então, se a gente tem dentro da semana, né, atividades que realmente deem o papel para o professor, esse papel de liderança, de também produção de conhecimento, o professor se engaja, né? E, além disso, esses momentos devem ajudar no planejamento das atividades coletivas. Então, como essas semanas, normalmente, as secretarias reúnem todos os professores, né? Todos os coordenadores, pode ser um momento interessante para que esses planejamentos dessas ações maiores possam acontecer. Então, para além de um espaço formativo, né, da semana, a semana pode ser uma semana onde os professores realmente coloquem a mão na massa e produzam, né, projetos, possam escrever coletivamente atividades que possam acontecer durante o ano, enfim. Acho que criatividade é uma palavra importante para essa semana e sei que as secretarias têm muita criatividade e aí vão engajar esses profissionais, enfim, né, para os temas aí, os temas que são importantes. Na educação infantil, temas como, né, experiência, temas como os direitos de aprendizagem, né, são temas que avaliação, são temas que precisam estar na pauta, né? Brincar. Você havia falado no começo da sua fala que esses momentos eles podem acontecer em outros períodos do ano, né? No meio, no fim do ano. E assim,
como é que a secretaria pode compartilhar a organização desses encontros com as equipes para fazer com que o trabalho seja mais democrático, como você já tinha falado da questão da participação dos professores, assim, mais democrático, mais participativo? Então, as secretarias municipais, elas têm possivelmente, né, escolas com excelentes experiências acontecendo na educação infantil, no CEMEIs, né, nas UMEIs, nas unidades de educação infantil. E aí, esses encontros, eles acabam se tornando encontros formativos, ou podem, né, se tornar encontros formativos. Então, as trocas de experiência entre as escolas, né, nesses momentos formativos, são boas oportunidades aí para que as escolas às vezes desconhecem projetos específicos de outras escolas, né? Porque elas têm autonomia. Então, por mais que tenham projetos maiores da secretaria, às vezes uma escola está desenvolvendo um projeto interessante que outra escola pode se inspirar, e aí esse momento pode ser um momento de troca. Além disso, dependendo do tamanho da secretaria municipal, às vezes é muito fácil compartilhar documentos, informações e até construir documentos de forma mais participativa, né? Às vezes você tem secretarias muito pequenas, que têm um número pequeno de professores, 100, 200 professores, e aí você, num Google Docs, você pode compartilhar um documento, né, e construir de forma mais participativa. Até mesmo municípios maiores, por exemplo, o município de São Paulo, ele nos mostrou que é possível aí construir documentos de forma participativa e democrática quando ele construiu os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana, né? Ele fez polos nas regionais, né? E trouxe o tema da avaliação participativa como temas de trabalho, e aí esses polos foram gerando e o documento nasceu, né? Então, às vezes a gente acha o município é muito grande e tal, mas a gente já tem experiências que mostram essa viabilidade da participação dos profissionais, dos pais, das crianças, né? E lá no município, professora Marli, quais os desafios das secretarias para planejar esses encontros e como lidar, né, com esses desafios? E a gente queria saber também, uma pergunta que a gente tem quais as experiências você compartilharia conosco como sendo de boas semanas pedagógicas? Bem, os desafios, eles se diferem, como a Carol já colocou, os pequenos, médios e grandes municípios. Então, os pequenos vão enfrentar a dificuldade, às vezes, de trabalhar com um grupo pequeno para diversificar. Os municípios grandes, talvez a dificuldade de trabalhar com um grande número. Cada município vai ter que programar a sua condição para fazer essa semana, fazer toda a formação continuada. Na verdade, o planejamento anual da rede, das escolas, ele começa com a semana pedagógica, de início de ano, poderão ter outras. Mas nesse início de ano onde é aquele momento singular, onde se traça todos os objetivos, as metas a serem alcançados durante todo o ano. E o maior desafio da Secretaria de planejar são fazer com que essas semanas não sejam aquelas semanas cansativas em que o professor, os gestores vão pela mera obrigação, mas que elas possam ser inspiradoras, que tenha sempre como meta a educação pública de qualidade. Então, trazendo isso para a nossa cidade, como exemplo, eu colocaria nossa semana pedagógica. Nós iniciamos com os gestores. Nosso primeiro momento da semana pedagógica é com os diretores e coordenadores das escolas. Com eles, nós fazemos até o encarte impresso de toda a programação do ano, todos os projetos a serem desenvolvidos, todos os eventos, e nesse momento também eles têm a oportunidade de sugerir
algo diferente, uma outra proposta é analisada com o grupo e segue-se aquele planejamento, sem surpresa, sem ter que tomar uma decisão de última hora, sem um planejamento condizente. Isso, nesse momento da Semana Pedagógica de início de ano, tudo isso é pensado. A partir desse momento, que nós dividimos em momentos. Sempre trazemos um palestrante que possa trabalhar de uma forma mais global os temas relevantes da educação. Mas a gente tem o cuidado de que esse tema não fique assim, muito acima, muito desconectado do dia a dia do professor em sala de aula. Então, recebemos o palestrante e, na sequência da nossa programação, nós temos atividade com as escolas, às vezes em polos, 5, 6 escolas discutem o mesmo tema, até para discutir realidades diferentes, ou, em outros momentos, a própria escola que faz todo esse trabalho, fazendo aquela ponte do que foi discutido de uma forma mais global. Tivemos muito isso nos últimos anos em relação à BNCC. Vamos ter nesse ano a nossa formação continuada, um trabalho sobre os descritores das avaliações externas, e aí o professor vem para a sua realidade, discutir isso, aquilo, discutir os seus resultados, por exemplo, da sua turma, da escola, fazendo essa ponte do macro com o cotidiano ali da escola. Esse ano o debate é que a BNCC chegue em cada sala de aula. Nós tivemos 2018 a construção, cada estado fez a construção do seu currículo, do seu referencial curricular, como cada estado teve a autonomia de chamar o seu documento norteador. 2019 já tivemos as formações continuadas, conseguimos, acho que todo o estado conseguiu avançar pelo menos um pouco, não conseguimos atingir a todos os professores, mas já demos um grande passo, e nesse momento os professores de todos os municípios também tiveram a oportunidade de fazer essa ponte do que está na BNCC, no referencial curricular do Estado, como direitos e objetivos de aprendizagem, quais conteúdos vão estar vinculados, principalmente de que forma vão ser os processos avaliativos para se cumprir esses objetivos. Enfim, é o trabalho macro, trazendo para o município, trazendo para cada escola, chegando até a sala de aula. Então, a Semana Pedagógica tem o início de todo esse planejamento e ela pode acontecer em outros momentos durante o ano, mas ela tem que ter sempre uma linha de pensamento. Onde estamos, onde queremos chegar, o que vamos fazer para atingir as nossas metas. Ok. E, Carol, agora para você, como a Secretaria deve organizar e orientar suas escolas sobre os processos avaliativos e as estratégias de reforço para o ano letivo, para que não fique concentrado no fim do ano? E aí eu queria que você nos contasse de que forma isso muitas vezes está organizado na educação infantil e que pode servir de exemplo para o ensino fundamental. Na verdade, Aneli, no caso da educação infantil, não há retenção das crianças. E com isso, essa palavra reforço, ela não está no vocabulário da educação infantil, né? O que acontece é que a avaliação das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças, elas devem ser produzidas pelos professores. Não existe uma prova na educação infantil, né? O que existe é uma avaliação do contexto, né? Com os indicadores de qualidade da educação infantil, né? Houve em 2019, né, a primeira avaliação nacional, né? A gente deve ter os resultados agora em 2020, mas em se tratando de processo avaliativo, de procedimento avaliativo, aí tanto nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, quanto na Lei 1279 de 2013, e aí na lei, no artigo 31, inciso 1º, ela diz que a avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção
mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, o professor, a escola, vai optar como é que ela vai fazer esse acompanhamento. Se é de uma forma mais objetiva, se é de uma forma mais descritiva, se é de uma forma mais processual, né? E aí a gente tem nacionalmente caminhado e com estudos, né, já há algum tempo, sobre as documentações pedagógicas, né, que possibilitam daí uma visualização da originalidade dos processos construtivos das crianças, das suas experiências individuais e experiências coletivas, né, em grupo. E aí, por meio de textos escritos, imagens, objetos, relatos, fotografias, vídeos, tudo isso compõe a documentação pedagógica da criança, né, que o professor pode ir trabalhando e fazendo ao longo do processo. Como é que eu acho que não é que serve de exemplo para o ensino fundamental, mas pode inspirar o ensino fundamental também, para além dos processos avaliativos que o ensino fundamental tem, né? Principalmente no primeiro ciclo, né, até o 5º ano, onde você tem um professor que é pedagogo, né? Esse professor ele também pode, ao longo dos anos, trazer a documentação pedagógica para o ensino fundamental, né? Então, os portfólios, né? A educação infantil usa muito os portfólios, os processos de escrita mesmo, da avaliação das crianças, né? De uma forma mais subjetiva, trazendo daí todo o processo, como é que as crianças vivenciaram as experiências oportunizadas pelos professores, pelas outras crianças, pelos projetos que foram realizados, né? Aí, sobre esse tema, a gente tem alguns especialistas no Brasil, entre eles o professor Paulo Fock, que vem desenvolvendo alguns trabalhos sobre documentação pedagógica, né? E que, enfim, tem vídeos, tem livros que estão à disposição aí das secretarias municipais. Ótima dica. E aproveitando esse assunto, vou sugerir para vocês 2 videoconferências que nós fizemos sobre avaliação. Uma sobre ensino fundamental e outra sobre educação infantil. Ambas estão disponíveis na galeria do Conviva e no YouTube da plataforma. Vamos colocar aqui nos comentários os links direto para cada uma. Professora Marli, qual o grau da autonomia das escolas para pensar nas avaliações e nas estratégias de reforço e o papel da secretaria para orientar a rede como um todo? E como é que a senhora faz no seu município? Nós entendemos que as avaliações pontuais do processo de aprendizagem, a escola organiza da sua forma, com base nos conteúdos desenvolvidos. A autarquia acompanha todo esse processo e temos que nos preocupar também com as avaliações externas à sala de aula. Muito bem dito pela Carol a questão dos pareceres descritivos. O processo avaliativo não é só nota, né? Mas analisar tudo aquilo que a criança, tendo como parâmetro ela mesma, o que ela conseguiu avançar, o que ela conseguiu somar à sua aprendizagem. E nós fazemos, então, a escola que organiza todo o seu material avaliativo, mas nós também fazemos a avaliação pela autarquia. A autarquia vai, aplica uma avaliação e é pontuado. Nós participamos no ano passado da avaliação também estadual, além da Prova Brasil, e uma dos itens do nosso planejamento na Semana Pedagógica é analisar esses descritores. O que o professor avaliou a sua sala, quais foram os resultados alcançados pela Prova AME, quais os resultados alcançados pela Prova Paraná e pela Prova Brasil. Prova Brasil, nesse momento, não temos o resultado
desse ano, mas podemos trabalhar com os últimos resultados alcançados. E a escola, então, verifica onde estão as maiores dificuldades, em qual componente curricular, em qual área. E uma preocupação nossa também são com os alunos com dificuldade de aprendizagem, com os alunos com deficiência. Para esses alunos também, além das avaliações com notas, com pesos, também levamos em conta muitos pareceres descritivos do progresso do aluno. Esse trabalho é feito desde a educação infantil e isso caminha com o aluno. Ele sai do CMEIS, vai para a escola, ele leva com ele esses pareceres do progresso de aprendizagem dele nas diferentes áreas. Quando ele sai da nossa rede do 5º ano e vai para o 6º, na rede estadual, ele leva também essa pasta com todo o descritivo da evolução dele nas diferentes áreas. É um trabalho que conseguimos organizar agora, tivemos bastante dificuldade para chegar nesse nível e isso favorece muito o trabalho. Porque quando o professor recebe um aluno com dificuldade, até ele constatar qual é a dificuldade do aluno, ele perde um tempo. E se já chega para ele já sabe onde o aluno parou, ele já tem um parâmetro para dar continuidade nos conteúdos e, é claro, os resultados vão ser bem melhores. No caso desses alunos com dificuldades, mesmo os alunos de classe regulares ou os alunos com deficiência, a escola, então, tem que propor as atividades de recuperação desses estudos. É um reforço? Quais atividades vai ser para desenvolver, talvez, a oralidade, a expressão? O que essa criança precisa? Então, a escola tem a autonomia de pensar nessas estratégias de reforço de acompanhamento e também, por meio da autarquia, nós acompanhamos essas atividades. Para os alunos com deficiência, nós temos as salas de reforço específica para atender esses casos, temos as salas especiais. Então, além dos alunos das classes regulares, nós temos também bastante preocupação com os processos avaliativos dos alunos com deficiência. Ok, professora. E, Carol, agora para você. Nós estamos agora, em um ano de implementação da Base Nacional Comum Curricular, que foi homologada em 2017 e, desde então, estão sendo construídos currículos nos estados e nos municípios. Como os momentos de formação continuada para os educadores devem considerar a BNCC e os currículos? Então, a construção dos projetos pedagógicos, eles podem ser um espaço formativo riquíssimo, envolvendo a formação continuada, e a BNCC necessariamente estará nessa formação. Então, como este ano é um ano de revisão, desses parâmetros, dos projetos, o que acontece? Utilizar esse espaço de revisão como um espaço formativo vai necessariamente trazer a base e os currículos para dentro desse diálogo, E aí, eu queria deixar aqui também outra dica: o Movimento pela Base construiu, junto com a Undime, com a SED, o Guia para os Gestores Escolares, que são as orientações para a construção dos PPPs, o PP, à luz dos novos currículos aí, que com certeza podem auxiliar nesse processo. Eu acho que a formação continuada, esse ano, não tem escapatória. Ela precisa necessariamente trazer a base como tema central para poder ir construindo, ajudando a construir as propostas pedagógicas. Se a gente realmente quer que seja de forma participativa, a gente possibilitar que os professores, na formação continuada, possam ajudar nessa construção, pode ser uma boa ideia. Ótimo. E, professora, como vocês organizam o calendário de formação continuada?
ao longo do ano, para abranger toda a equipe, como gestores, professores, merendeiras, motoristas e demais profissionais da educação. Isso, nós temos 2 momentos, no início do ano e no início do segundo semestre. E durante todo o ano, um acompanhamento das ações que foram propostas desde a semana pedagógica do início do ano até os resultados alcançados no meio do ano ou no final do ano. Nós achamos importante que na formação não seja só os professores envolvidos, mas que tenha momentos específicos com diretores e coordenadores, com os professores, dividido também por áreas ou por etapas, para que possa se desenvolver mais especificamente os conteúdos. Nesse ano, por exemplo, nós vamos ter o momento, já aconteceu nesta semana, o momento com diretores e coordenadores, acontece na próxima semana com professores, e nós vamos dividir os professores da educação infantil um grupo, os professores de anos iniciais um outro grupo, professores de EJA, professores da língua inglesa e espanhol, que vamos estar nesse ano também implementando espanhol na rede, grupos específicos, professores da educação especial, os grupos específicos de professores, para que possa se debruçar mais sobre a área de atuação. E também com os demais envolvidos no processo. Nós temos formação continuada para as merendeiras, nós temos todo um programa de alimentação saudável, e é nesse momento em que as nutricionistas também podem reforçar todo esse trabalho que é feito nas escolas. Com os motoristas, com os serviços gerais, com os funcionários que cuidam de documentação da parte administrativa, porque nós entendemos que, de qualquer forma, todos educam. A gente cita alguns exemplos para as merendeiras, e elas se sentem assim lisonjeadas. A gente coloca, quando elas servem um alimento, que ele está numa aparência bonita, ele tem um cheiro agradável, e ele está de uma forma bem cuidada, bem distribuída. Então, é um conhecimento que a criança incorpora. Se ela vai usar os sanitários da escola e está bem limpo, bem cheiroso, ela também leva isso como aprendizado. Olha, na minha casa também é assim, merece ser assim. Nós desenvolvemos um projeto para cuidar dos pátios escolares, onde tem jardinagem, tem a horta pedagógica, que chamamos, tem a horta de temperos, dividida assim por turma, e a gente viu muito isso, que a criança levou isso para casa, depoimentos das famílias. Nossa, tinha um cantinho lá que tinha entulho, estava feio, e nós limpamos e plantamos umas flores, deu um outro visual, um outro aspecto. Então, o espaço escolar educa, e quem faz essa educação são as pessoas que trabalham nesse espaço escolar. Cada um, na sua função, está educando. Então, por isso que nós achamos bem importante que todos os envolvidos nas diferentes funções também tenham uma proposta de formação continuada durante todo o ano. Ótimo, e sobre formação continuada, nós temos um vídeo muito interessante aqui também no Conviva, tanto na galeria quanto no YouTube, chamado Formação Continuada dos Profissionais da Educação. O link dele também vai ficar disponível aqui nesse vídeo e é bom acessar. Muito interessante. E, Carol, vamos lá. A BNCC deve estar presente em outros momentos do planejamento das secretarias para além das formações continuadas?